24 de abril. Hoje é dia de festa no céu. Sabe por quê? Porque nesse dia é celebrado uma das conversões mais importantes, profundas e impactantes da história da igreja. A conversão de Santo Agostinho. Ah, Santo Agostinho, eu tenho um carinho tão grande por Santo Agostinho, porque eu considero ele um dos meus pais espirituais, porque ele foi muito importante na minha conversão. E a história dele é incrível. Além dele ser um dos maiores crânios da história da humanidade, a história de conversão, de fé dele, encanta e faz realmente a gente refletir. Então hoje eu convido vocês a conhecerem um pouco a história de Santo Agostinho, que, assim como eu e como muitos de nós, conseguiu pegar o caminho de volta à casa do Pai. O Santo Agostinho, ele nasceu, se eu não me engano, em 354, bastante tempo atrás. Só que o Santo Agostinho, ele era filho da Mônica, que é a Santa Mônica, católica, fervorosa, e de um pai pagão. E ele, por 30 anos, viveu uma vida onde eram os prazeres, a carne, esbórnia, orgias, bebedeira, né? Era aquela vida sem rumo. Ele flertou, inclusive, com astrologia, com esoterismo, por isso que eu me identifico muito com ele. Esoterismo, astrologia, maniqueísmo, mas ele sempre foi muito inteligente, né? Muito inteligente. E a gente começa a ver, né? Ele estava naquela vida, ele teve um filho, inclusive, nunca casou e teve um filho porque ele se juntou com uma concubina, e dessa concubina nasceu o filho dele, o Adeodato. E ele foi vivendo, ele era muito inteligente, a mãe desesperada, orando, como Santa Mônica orou, meu Deus. Santa Mônica pedia a conversão do filho, o filho que estava no caminho da perdição. Até que, em Milão, sim, aconteceu uma coisa interessante, né? Como começou essa conversão dele? Ele estava lá em Milão, ele começou a escutar as pregações do bispo que tinha em Milão, que é quem? Santo Ambrósio. Era o bispo da cidade na época, e ele conheceu Santo Ambrósio. E aí começou já a ser um divisor de águas, né? Porque ao contrário de tudo que o Agostinho tinha visto até então, o Ambrósio, Santo Ambrósio, era um homem muito sábio, piedoso, falava muito bem. E alguém que unia, né, razão e fé com muita autoridade, mas também ao mesmo tempo com muita doçura. Aquele amor que vem de Deus, né? E a eloquência, o jeito de falar de Ambrósio, as palavras firmes, começaram já a tocar o coração do Santo Agostinho, né? Então, o coração do Santo Agostinho antes, que estava só voltado para as coisas da carne, para os prazeres mundanos, vamos dizer assim, começou aos poucos a ir se abrindo. Aquelas palavras foram tocando. E aquilo ficou ali, adormecido, mas ele ali, né? Começou a sentir um desconforto. Sabe aquele desconforto que vem, que você fala, meu Deus. E ele começou a ir atrás da verdade, buscar uma verdade. Porque as palavras de Santo Ambrósio realmente tocavam ele profundamente, a ponto de fazer ele ficar nessa reflexão, ficar nesta agonia. E agora, o que eu faço, né? E é muito interessante, tem um livro dele que eu recomendo a todos. O livro dele foi fundamental no meu processo de conversão também, que é o livro Confissões. Eu vou aqui ler um trecho, porque no capítulo 8, que é o capítulo que ele fala especificamente sobre a conversão, no livro 8, né? E dentro do livro 8, no capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo, se eu não me engano, eu tô aqui com o livro em mãos, o capítulo 12. Ele estava ali
desconforto dentro dele, porque quando a gente está para se converter, quem já passou por isso, e a gente está em outro caminho, a gente sente muito isso. Eu falo com propriedade porque, para quem não me conhece, eu durante muitos anos, assim como o Santo Agostinho, flertei com o esoterismo. Eu tinha um canal de tarô, eu trabalhava com tarô, minha fonte de renda era tarô, até que a palavra de Deus, né, o cristianismo, o catolicismo começou a tocar meu coração. E eu comecei a sentir tamanho desconforto. Comecei a sentir algo dentro de mim como de não pertencimento e querendo ir para o lado da verdade que eu sentia no meu coração. E assim foi com Santo Agostinho. Até que um dia ele estava, né, ouviu uma voz como se fosse de uma criança. Ele só escutava assim, toma e lê. Toma e lê. Ele ficou com aquilo na cabeça. Deve ser algum sinal. Então vou pegar a Bíblia e vou abrir. Foi o que Santo Agostinho fez. Eu vou ler agora esse trecho que ele escreve, que é incrível. Adivinha? Ele pegou, peguei-o e abri e li em silêncio o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Estava escrito: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. E aí ele continua escrevendo agora. Eu não quis ler mais. Nem era necessário. Mal terminar a leitura dessa frase, dissiparam em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. Isso é tão interessante porque no meu processo de conversão e de dúvida, de saber qual é o caminho correto, mas ao mesmo tempo ainda estar apegada ao pecado, a gente busca respostas, e eu busquei muitas vezes na Bíblia. No meu caso era o tarô, né? E eu queria buscar justificativas de que o tarô tá ok, é aceito. E toda vez, quando eu, assim como Santo Agostinho, abria a Bíblia, caía algum parágrafo do Velho Testamento ou do Novo, falando sobre adivinhação. Como é errado o ato de fazer adivinhação. O tarô, ele pode ser visto, né, como um autoconhecimento, eu usava isso como desculpa, mas a grande verdade é que todas as pessoas buscavam o tarô como adivinhação, né? É saber o que vai acontecer, saber o que o fulano pensa, o que o fulano sente. Era isso que se baseava a minha fonte de renda. Então, Deus sempre responde pra gente, sempre. Tem um outro episódio para vocês verem um conflito. Então, é nesse momento, assim, Agostinho já tinha certeza qual era o caminho correto. Ele sabia já. Ele já queria. Mas ele ainda estava apegado à velha vida. À vida da matéria. Era ainda difícil abandonar este caminho. Não era tão simples assim. E ainda, né, no livro 8, só que agora a gente está falando do capítulo 5, olha só o que ele escreve. O inimigo dominava-me, o querer e forjava uma cadeia que me mantinha preso. Da vontade pervertida nasce a paixão. Servindo a paixão, adquire-se o hábito, e não resistindo ao hábito, cria-se a necessidade. Que é o quê? É praticamente o vício, né? Normalmente o inimigo, o maligno, aprisiona você no vício. Você se apaixona, você fica preso àquilo e não consegue mais sair. Eu era presa e apaixonada pelos bens materiais que o tarô me proporcionava. Então, mesmo querendo abandonar tudo, eu ainda me sentia preso. Porque vinha as dúvidas, né? Como eu vou me sustentar? Eu estava presa à matéria. Cada um de nós, no momento da conversão, estamos presos a algo. Santo Agostinho, no caso, né, ele cita as bebedeiras, as orgias,
a parte da luxúria, né? Da gula, de comer muito também. Olha só o que ele continua escrevendo. A nova vontade, que nova vontade era essa? A vontade de se converter, de se unir a Deus, de se reconciliar com Deus. Olha lá. A nova vontade apenas despontava. A vontade de servir-te e de gozar-te, ó meu Deus. Única felicidade segura. Mas ainda não era capaz de vencer a vontade anterior, que foi fortalecida pelo tempo. Desse modo, tinha eu duas vontades, uma antiga, outra nova, uma carnal, outra espiritual, que se combatiam mutuamente, e essa rivalidade me dilacerava o espírito. Portanto, eu compreendia por experiência própria o que havia lido, que a carne tem desejos contrários ao espírito, e o espírito tem desejos contrários à carne. É muito lindo, né? Santo Agostinho, eu sou suspeita para falar, como eu disse para vocês no início, para mim ele é como se fosse um pai espiritual, né? Ao ler o livro Confissões dele, eu estava exatamente assim, com duas vontades. A vontade de me unir com a verdade que o meu coração, a minha alma clamava e que estava ali, querendo me entregar totalmente a Deus, querendo servir a Deus, mas ao mesmo tempo presa à minha antiga vontade, à minha antiga vida. Oh, que dualidade cruel é essa quando a gente chega nesse meio do caminho. É muito difícil. Para quem quer saber um pouco mais, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco da minha história de conversão e eu digo muito desses meus conflitos que eu passei por isso. O fato é que quando a gente está buscando o caminho de volta, neste caminho de volta é natural, completamente natural, que a gente fique com dúvidas, fique com medos, questionamentos, mas não podemos ter medo. Portanto, a conversão, eu acredito que a conversão de Santo Agostinho se deu por duas grandes forças. Claro que existe a força dele, a força de vontade de largar a vida antiga e se dedicar a Deus, mas principalmente a oração da sua mãe, Santa Mônica, que nunca desistiu, que chorava e orava sem cessar por sua conversão por 30 anos. Implorando a Deus noite e dia pela conversão. E é claro, Santo Ambrósio, né? Santo Ambrósio também teve um papel fundamental na conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho se tornou doutor da igreja, né? Porque depois da conversão, ele se tornou, né? Conversão, virou sacerdote, depois bispo, e assim foi. A história dele é linda. É um caminho maravilhoso e que mostra pra gente que nunca é tarde para voltar. E que não há pecado tão grande que a misericórdia não possa perdoar. De pecador a santo, de filósofo mundano a doutor da Igreja Católica. Por isso que hoje, dia 24 de abril, a sua conversão nos faz refletir muita coisa e nos lembra que nunca é tarde para a gente voltar para o colo de Deus. Que mesmo quando o nosso coração resiste, porque ainda está apegado à matéria, Deus está lá, insistindo por nós. Deus está lá, querendo a gente pertinho. A história de Santo Agostinho nos explica muitas coisas maravilhosas e que serve de lição.
Eu gosto sempre, como eu digo, nunca é tarde para voltar, que também está no livro dele, que é Tarde Te Amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Ele está falando de Deus, né, gente? Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eis que habitava dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Por que isso? Os prazeres mundanos, que é a energia que o diabo oferece pra gente, o inimigo, o maligno, o encardido, são os prazeres momentâneos que estão do lado de fora. A gente passa uma vida tentando buscar preenchimento fora. E esquecemos que está dentro de nós. Mais uma vez eu vou ler. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Tu me chamastes e teu grito rompeu a minha surdez. É muito lindo. É muito lindo e nos faz refletir como Deus é perfeito. Como Ele realmente escolhe e nos chama. Mas muitas vezes a gente não reconhece esse chamado de cara. Muitas vezes nem reconhecemos Deus que está ali, dentro de nós, nos chamando. Santo Agostinho é inspiração para muitos outros santos. E tem várias frases dele que eu amo e que me chamam muito a atenção. Uma delas, quando eu estou me sentindo para baixo, eu sempre lembro dessa frase de Santo Agostinho. Ele diz: quer saber o teu valor? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Tu vales um Deus crucificado. A cruz é a maior prova de amor. A maior prova de como nós somos importantes, mesmo diante da nossa pequenez. Mesmo diante da nossa miséria. E teve uma frase também dele que me tocou muito quando eu ainda estava nesse processo largo no Largo Tarô, para me converter totalmente a Deus, e que fala: quanto mais curioso o homem se torna para conhecer a vida alheia, tanto mais relaxado se torna para consertar a sua própria. Nossa, gente, isso daí foi um chute no meu estômago. Por quê? Porque o tarô era isso, o meu trabalho, né? Matar curiosidade alheia da vida das pessoas, nunca de si mesmo. As pessoas me buscavam para saber o que o outro sente, o que o outro vai fazer, o que o outro pensa, a vida se resumia ao outro. E eu me questionava, será que eu estou ajudando ou atrapalhando a vida dessas mulheres? E essa frase fez eu refletir, eu estou atrapalhando. Elas estão mais preocupadas e curiosas em conhecer a vida alheia do outro do que consertar a si mesmas. Então eu não estava colaborando com a evolução de um público que eu sempre amei. E outra frase que fica aí para vocês, que é maravilhosa, também de Santo Agostinho: ah, Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Porque é isso. Quando a gente aceita o amor de Deus,
Quando você sente isso na sua vida, essa conexão profunda, e você simplesmente confia, não tem como voltar atrás. Então hoje vamos usar esse dia, 24 de abril, o exemplo do nosso maravilhoso Santo Agostinho, o nosso doutor da igreja, o pecador, que se tornou santo e que mostra para nós todos os dias que não é tarde nunca para voltar a Deus, e principalmente mostra como Deus é misericordioso sempre e que Ele está lá esperando com muito amor cada um de nós.